Graça e paz, meus irmãos. Neste momento, nós iremos trazer alguns esclarecimentos aos nossos irmãos acerca do momento do arrebatamento da igreja. Irmãos, há muita confusão escatológica sobre os dias finais. Tem muita confusão em cima do livro do Apocalipse e os irmãos precisam de aprender de uma forma correta. O mesmo tribulacionismo que coloca a igreja no meio da grande tribulação e o pós-tribulacionismo que coloca a igreja no final da grande tribulação, ele tem feito essa confusão terrível, dizendo que haverá sinais para o arrebatamento. Não há sinais para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, meus irmãos, ele é iminente. Ele pode acontecer a qualquer momento. Como que nós sabemos então que o arrebatamento está perto? Nós só sabemos por causa do brotar da figueira, a nação de Israel. Esse é o único sinal que a igreja tem que estar observando, o brotar da figueira. Guerra, terremoto, fome, peste, maremoto, queda de meteoros, filho contra pai e contra mãe, lua de sangue, estrelas, sinais na lua, nas estrelas, apostasia, falsos profetas. Isso são sinais da segunda vinda no Monte das Oliveiras. E há muita confusão, meus irmãos, acerca disso. A gente tem que ter muito cuidado com os vídeos que a gente assiste na internet. Os irmãos têm que fazer uma refinagem nesses vídeos. Há muita confusão. Por exemplo, houve muitos vídeos que estavam dizendo, muitos profetas dizendo que ia acontecer algo nas Olimpíadas, que ia ter atentado terrorista nas Olimpíadas. E as Olimpíadas passou e nada disso aconteceu. Outros estão dizendo que vai haver a terceira guerra mundial antes do arrebatamento. Isso não existe, meus irmãos. O cavalo vermelho, que é a terceira guerra mundial, ele só vai se manifestar depois do cavalo branco. O cavalo branco é o anticristo. Então, muitos teólogos, muitos eruditos estão colocando, aqui o goiano diz assim, estão passando o carro diante dos bois. Estão tentando adiantar a cronologia de Deus. Deus tem o seu cronômetro. O cronômetro de Deus é o seguinte: estamos vivendo dentro do livro do Apocalipse, na última fase da igreja, que é a fase de Laodiceia. Os irmãos têm que estudar a Bíblia com cuidado. Laodiceia é a última fase da igreja na terra. E após a fase de Laodiceia, o capítulo 4, acontece o arrebatamento. E é muito normal, nós vemos pessoas dizendo que já abriu o sexto selo, outros dizem que a igreja vai ser arrebatada na sétima trombeta, que já foi tocada as trombetas do Apocalipse. Nada disso, meus irmãos, isso é heresia, isso é confusão com o livro do Apocalipse. Nós temos que prestar bastante atenção para nós não avançar no cronômetro de Deus. Deus tem o seu cronômetro e o cronômetro de Deus é esse. O próximo passo profético é o arrebatamento da igreja. A igreja ela é arrebatada no Apocalipse capítulo 4. Então nenhuma profecia a partir do capítulo 4 do Apocalipse já se cumpriu. E é normal a gente ver aí os irmãos aí nesse desespero, nessa angústia, pessoas dizendo que tem que estocar comida, porque vai haver guerra, porque está vindo um meteoro e vai destruir a terra e vai haver escuridão. Irmão, nada disso. Isso são sinais, sim, mas para a segunda vinda no Monte das Oliveiras. O arrebatamento da igreja ela é iminente. Se nós ficar esperando esses sinais que estão sendo ensinados na internet, que vai cair um meteoro, vai escurecer a terra, se nós ficar esperando esses sinais, isso tira a eminência do arrebatamento. Eles dizem, os falsos ensinadores, eles dizem que a visão pré-tribulacionista, que é a visão correta da Bíblia, essa que nós ensinamos, ela é uma visão nova, que foi ensinada, que é uma teoria. Nada disso. A igreja primitiva, ela já ensinava o arrebatamento iminente. O arrebatamento iminente, ou seja, sem sinais. Não haverá sinais para o arrebatamento. E quando você aguarda sinais,
Então ele já não é mais iminente, você está esperando sinais para acontecer o arrebatamento. E aí você corre o risco da trombeta tocar e você ficar, porque você está esperando sinais. O arrebatamento, irmão, é como um estralo de dedo, é como abrir e fechar de olho. Deus já me mostrou isso, é rápido demais. E o apóstolo Paulo, ele falou sobre o arrebatamento iminente. Eles dizem, mas não existe arrebatamento secreto na Bíblia. Como que não existe se a Bíblia ensina, as Escrituras ensinam? Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Tá vendo? Se Paulo está dizendo aqui, nem todos dormiremos, Paulo está falando da morte. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo, já nos seus dias, ele esperava o arrebatamento iminente. Aqui está tudo no plural, irmãos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E Paulo morreu no ano 67, executado por Nero, por ele ter o seu pescoço cortado. Então, já nos dias da igreja primitiva, já era ensinado o arrebatamento iminente. Como que eles dizem isso, que não existe arrebatamento secreto na Bíblia, que a visão pré-tribulacionista é uma visão nova, é uma teoria nova? Que teoria nova, irmão? Está aqui na Bíblia. Paulo deixa claro, num momento, versículo 52, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis, e nós, aí Paulo está falando assim, nós seremos transformados. Então Paulo se inclui no arrebatamento iminente. Paulo esperava o arrebatamento iminente que poderia acontecer já nos seus dias. Por que Paulo esperava? Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então nós temos que entender a Escritura dessa forma. Quantos dias divinos que passou de Paulo até nós? É pouca coisa. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então Paulo já aguardava o arrebatamento iminente. O arrebatamento, ele é iminente, não há sinais. E nós seremos transformados. Vamos agora examinar o texto de 1 Tessalonicenses, também capítulo 4, versículo de número 15 em diante. Também Paulo está falando do arrebatamento iminente. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, está vendo? Nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então Paulo está dizendo, nós. Ele já aguardava o arrebatamento iminente. Paulo, nós, está falando aqui no plural, nós. E Paulo fala no versículo 16 assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a trombeta de Deus e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo restarão primeiro. O versículo 17 ele fala, depois nós, os que ficarmos vivos. Nós, Paulo está deixando bem claro, isso aqui é arrebatamento iminente. Paulo já esperava o arrebatamento iminente. Se o arrebatamento não fosse iminente, se ele fosse, se não existisse a iminência do arrebatamento, como muitos ensinam, que só vai ter uma vinda no Monte das Oliveiras, Paulo estava dizendo assim, depois os que ficar vivos até os dias finais. A Escritura estaria ensinando assim, depois os que ficar vivos até os dias finais serão arrebatados. Mas nos dias de Paulo, Paulo já pregava a iminência do arrebatamento. O problema, meus irmãos, é essa confusão escatológica. Eles não sabem diferenciar o que é o arrebatamento secreto e a segunda vinda. Tem muitos irmãos que são pré-tribulacionistas e estão seguindo a visão mid e pós-tribulacionista, esperando sinais. Irmão, se você é pré-tribulacionista, você não pode esperar sinais, o arrebatamento é iminente. Não, pastor, vai vir guerra, vai vir terremoto, vai vir tsunami, vai vir pedra que vai cair do céu. Então você não é pré-tribulacionista não, irmão. Você está esperando a segunda vinda no Monte das Oliveiras, porque esses sinais são os sinais da segunda vinda. Isso traz confusão teológica, traz confusão escatológica. Há muitos falsos ensinos. Jesus disse que haveria falsos profetas, falsos Cristo, que enganaria, se possível, até os próprios eleitos de Deus. No livro de Mateus, nós estamos falando
de um arrebatamento iminente. O arrebatamento iminente, ele é sem sinais. No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 44 agora, a nossa meditação, meus irmãos. Vamos estudar a Escritura, vamos ficar com o que as Escrituras ensinam. Mateus 24, verso de número 44. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus ela nos ensina. Nós temos que ficar embasados na palavra. Por isso, estai-vos apercebido. Que hora que Jesus vai vir? Está dizendo aqui, por isso estai-vos apercebido. O momento do arrebatamento é o seguinte: estai-vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Em que não penseis. Agora também, nós não podemos ficar estacionados no versículo 36, que é o cavalo de batalha de muitos evangélicos. A Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Muitos crentes se estacionam nesse versículo aqui e não estudam a escatologia bíblica. O texto aqui é bem claro, ó, daquele dia e hora nós não sabemos, mas a época Deus nos deu o direito sim de nós conhecermos. E a época é a geração da figueira. Esse é o sinal. Se os sinais da segunda vinda estão todos aí, como a geração da figueira, que é sinal para a segunda vinda, né? O povo judeu retornou para a sua terra para que eles possam reconhecer o seu Messias no Monte das Oliveiras. Guerras, terremoto, fome, peste, doenças incuráveis. Se os sinais da segunda vinda já estão todos aí, irmão, apostasia, tá tudo aí, falsos cristos, falsos profetas, isso tudo é sinais da segunda vinda. As luas de sangue do ano passado, a estrela de Belém que apareceu na constelação de Leão, ou seja, Jesus, o leão da tribo de Judá, vai voltar para estabelecer 1000 anos de paz sobre a terra. Os irmãos pesquisam o vídeo do irmão Gelli, do programa Jesus Está Voltando, ele explicou sobre isso. A estrela de Belém, no ano passado, ela apareceu na constelação de Leão, ou seja, apontando a segunda vinda no Monte das Oliveiras. Então, meus irmãos, se os sinais da segunda vinda estão todos aí aparecendo, então o arrebatamento está diante do nosso nariz. Ele é iminente, ele pode acontecer agora. Mas há essa confusão, os irmãos ficam aí perturbados. É tanto vídeo, é tanta heresia que a gente ouve na internet. Irmão, tome cuidado com esses vídeos. Porque acerca das Olimpíadas, nenhuma dessas profecias que falaram sobre as Olimpíadas cumpriu. Então nós temos que ter cuidado, vamos ficar com as Escrituras. Muitos irmãos aí estão perturbados, dizendo que vai ter escurecimento, que vai cair meteoro aqui na Terra. E isso nada vai acontecer, nada disso vai acontecer antes do arrebatamento, irmão. Isso é tudo sinais da grande tribulação. Deus está então mostrando a esses irmãos, eu não estou dizendo que Deus não mostra, Deus está mostrando a esses irmãos esses sinais, dizendo que a grande tribulação está chegando. Se a grande tribulação está chegando, o arrebatamento está por um fio a acontecer. Essa que deve ser o nosso entendimento nas Escrituras. Mas infelizmente, muita gente passou na frente do relógio de Deus. Muita gente já está vivendo dentro do Apocalipse 10, outros vivem no capítulo 9, outros vivem no capítulo 7, outros já estão vivendo lá nas profecias finais do Apocalipse. Nada disso. O livro do Apocalipse, Deus é organizado e ele tem a sua cronologia, sim. O livro do Apocalipse tem a sua cronologia. E nós estamos vivendo exatamente na última fase da igreja. E eu falo com toda certeza e convicção, porque tenho 30 anos que eu estudo escatologia bíblica, irmão, para a honra e glória do nome do Senhor, não para a minha honra e para a minha glória, porque eu sou apenas pó e cinza. Mas eu falo com toda convicção, nenhuma profecia do capítulo 4 do Apocalipse já se cumpriu, nenhuma. Todas, o grande e terrível dia do Senhor, ele vai desfechar com o êxodo da igreja, com o rapto da igreja ao encontro do Senhor nos ares. Aí que vai cumprir todas as profecias. Essa história aí que abriu já 6 selos, já tem 6 selos abertos, tem muita gente pregando isso na internet, que já está tocando trombeta. Isso é conversa fiada, isso não existe nas Escrituras. Estamos vivendo sim a era de Laodiceia e o próximo acontecimento profético, o rapto da igreja ao encontro do Senhor nos ares, capítulo 4 do Apocalipse.
E o anticristo, o primeiro selo, também não foi aberto. Tem muita gente dizendo que já foi aberto o primeiro selo. O anticristo só vai se manifestar após o arrebatamento. A igreja é arrebatada no capítulo 4 e o anticristo ele só se manifesta no capítulo 6, o cavalo branco do Apocalipse. Meus irmãos, vamos estudar a Escritura. Vamos estar atentos nas Escrituras, o que as Escrituras nos ensinam. Muito bem, meus irmãos, vamos continuar aqui, né? Então, Lucas 12, verso de número 39, também fala de um arrebatamento iminente. O arrebatamento iminente, ele é sem sinais, não há sinais. Os sinais que nós podemos observar é porque nós estamos dentro da geração da figueira. Esse é o sinal para a igreja. Então, estejamos antenados, né? Jesus disse, olhai para a figueira brotou, o boi judeu brotou. Lucas 12, verso 39 diz assim, sabei porém isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vigiar, sabei porém isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai-vos também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não penseis. Então você não tem que estar esperando sinais. Jesus vai vir na hora em que ninguém estiver esperando. Cuidado, meu irmão, com esse negócio de marcar data, porque você vai ser decepcionado. Não marque data. Teve irmãos que marcou data na internet e depois ficou envergonhado. Nós não conhecemos a data, o dia e a hora nós não conhecemos. A época, sim. Não fique também aí bitolado, como eu disse nesse versículo, e não estuda as escrituras, não. Leva uma vida de qualquer forma aí. Não, ninguém sabe do dia e nem da hora, e não estuda, não. Fica vivendo uma vida de qualquer forma. Virá o Senhor na hora em que você não estiver preparado. Ele vai te pegar no contrapé. O arrebatamento é isso. O arrebatamento vai pegar muita gente no contrapé. Porque muita gente está esperando os sinais e não haverá sinais. Não há sinais para o arrebatamento. Mas, pastor, Deus está mostrando tanta coisa, terremoto, tsunami. Está mostrando, irmão. Ele está mostrando para você a grande tribulação que está chegando. Esses sinais são sinais da grande tribulação. Mas não é sinais para o arrebatamento. As pessoas não estão sabendo fazer a diferença do arrebatamento iminente, do rapto secreto e da segunda vinda. Os sinais são para a segunda vinda, não é sinais para o arrebatamento. Não há sinais. O texto também de Lucas, capítulo de número 12, verso 39, foi o que nós lemos aqui. Agora nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo de número 21. Lucas 21 também vai dizer a mesma coisa. Lucas 21, verso de número 34. As escrituras é precisa. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Tá vendo? Deus está nos advertindo, Jesus está nos advertindo. Cuidado para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria, né, de comeria, de bebedeira e dos cuidados, ou seja, dos embaraços dessa vida. Não embarace, meu irmão, com esse mundo, porque para que aquele dia não venha sobre vós de improviso. Versículo 35, isso aqui é arrebatamento iminente, irmão. Isso aqui é arrebatamento secreto, como eles falam que não existe isso na Bíblia. Virá como um laço sobre todos os que habitam na terra. O dia do Senhor, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então, ele virá como um laço. O laço, ele vem e ele pega a boiada desapercebida. Quando o boiadeiro ele vai laçar o boi ele não está sabendo que vai ser laçado, ele é pego no contrapé. Isso já aconteceu, meus irmãos. Os americanos foram pegos no contrapé nos atentados ao World Trade Center. Então a volta de Jesus, o rapto secreto é isso, virá como um laço. Não há sinais aqui. Ah, você está esperando sinais, irmão? Fique
pronto para o arrebatamento, porque não há sinais. Ah, pastor, mas estão dizendo isso. Estão dizendo, irmão, estão dizendo. O problema é o achismo. Eu acho que vai ser assim. Nós não temos que achar nada, meus irmãos. Nós temos que deixar as Escrituras nos ensinar. Versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Façam a refinagem. Eu vejo tantos irmãos preocupados com a Terceira Guerra Mundial, irmão. Tantos irmãos postando vídeos em grupo de WhatsApp. Irmão, essa Terceira Guerra Mundial era o cavalo vermelho, só depois do arrebatamento. A não ser que você não é pré-tribulacionista, você está esperando o arrebatamento na metade da tribulação ou no final. Aí tudo bem. Mas se você é pré-tribulacionista, você tem que estar pronto, porque o arrebatamento é iminente. Então, essa visão mid-tribulacionismo, que colocou a igreja no meio da tribulação, e o pós-tribulacionismo, que colocou a igreja no final da grande tribulação, é uma visão, irmão, que tem feito grande confusão escatológica na mente das pessoas. Escatologia é um quebra-cabeça que você não vai entender do dia para o outro, não. Eu tenho estudado isso, meus irmãos, tem 30 anos que eu estudo escatologia. E tem coisas que eu estou aprendendo agora que eu não sabia há 30 anos. Nos últimos dias, Deus tem revelado coisas tremendas nas suas escrituras. Não estou desfazendo de ninguém, misericórdia. Mas muita gente pega o livro do Apocalipse e já vai fazendo uma interpretação a seu bem, a sua vontade. Pega o livro do Apocalipse e abre ali e é assim e pronto. Não é assim, irmão. Nós temos que deixar as escrituras se interpretar. Essa é uma regra de hermenêutica bíblica. A Bíblia se interpreta, ou seja, ela oferece comentário para a Bíblia. Então, meus irmãos, não há sinais para o arrebatamento. Eu ainda recomendo aos irmãos, assista o vídeo, o link de Arno Froese, da chamada da meia-noite, a cronometragem para o arrebatamento. Você vai clicar lá no YouTube, você vai achar esse vídeo lá. Lá ele deixa muito claro o que é e o que não é arrebatamento. Muita gente faz confusão com as escrituras. Tem coisas que é arrebatamento e tem coisas que não é arrebatamento. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Muita gente vivendo as escrituras do Apocalipse a partir do capítulo 4, sendo que nem mesmo o próprio Deus ele já autorizou o cumprimento dessas profecias. Vai ter muita gente que já está cumprindo essas profecias. Tem muita gente que já está cumprindo aí os selos, já está cumprindo as trombetas, já está cumprindo as taças. Nada disso, irmão, nada disso. Isso é heresia. Estão te ensinando heresia na internet. Então você tem que examinar a escritura com cuidado. É, pastor, mas o pré-tribulacionismo é uma visão nova, é um ensinamento novo, nada disso. Eu mostrei aqui em 1 Coríntios 15, verso 51 e 52, e 1 Tessalonicenses 4, verso 15 e 16. Paulo viveu no ano 67, ele foi morto no ano 67, e Paulo pregava o arrebatamento iminente. Então não é ensino novo como eles dizem que é uma teoria nova, o pré-tribulacionismo. Não é nada disso. A igreja primitiva, os apóstolos, eles ensinavam o arrebatamento iminente. Amém, meus irmãos? Eu espero que esse ensinamento possa ter esclarecido aos irmãos, porque há muita confusão, como eu disse. Você não tem que esperar nenhum sinal para o arrebatamento, você tem que estar pronto, porque ele vai acontecer a qualquer momento. A não ser, como eu disse, se você crer no arrebatamento no meio da tribulação ou no final da tribulação, aí você tem que esperar sinais mesmo. Tem que esperar o anticristo se manifestar, então isso aí não é pré-tribulacionismo. Isso é mesmo e pós-tribulacionismo. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, pré-tribulacionista, ela é o rabisco da terra e ela vai ser tirada daqui secretamente. Como não há arrebatamento secreto, irmão? Enoque foi transladado para não ver a morte. Ninguém viu Enoque sumir, ele sumiu. Ele sumiu como um abrir e fechar de olhos ali, Enoque sumiu.
Como que não é arrebatamento secreto? Enoque é um tipo do arrebatamento secreto. Ele foi arrebatado antes do dilúvio, que é um tipo da tribulação. A Arca de Noé é um tipo do povo judeu. Ela passou pela tribulação e ela retornou. Israel passa pela tribulação e ele retorna no final no Monte das Oliveiras. E aqueles tripulantes da arca, aqueles 8 tripulantes, 8 é o número da eternidade, representam então o povo judeu que vai entrar no milênio, vai ser convidado ali para reinar com Cristo durante 1000 anos. Amém? Deus abençoe a todos, te dê a vitória, te dê entendimento das Escrituras, em nome de Jesus. Amém.